Danusa Aras, existe algo acontecendo exatamente nesse momento no planeta que a maioria das pessoas ainda não percebeu? Com certeza existe. Temos aí um preparo das elites para um planeta completamente diferente. Inclusive, se a gente pegar aí os últimos eventos, a gente vê com uma certa frequência o Trump fazendo referência àquela música do Frank Sinatra, My Way, e se a gente prestar atenção, o trecho da letra fala: "And now the end is near", né, e agora o fim está próximo. E, paralelo a isso, a gente teve também o porta-voz da família Rothschild, o Nathaniel Rothschild, fazendo um post muito próximo, né, dessa postagem do Trump, e ele simplesmente escreveu lá no X dele: "The end is near", o fim está próximo. Então essa elite planeja algo, né, estão soltando aí gotas de informação, até pela questão da legalidade, mas uma coisa é certa, o planeta ele vai mudar drasticamente. E isso tem a ver com o termo reset planetário? Sim, total. E para quem está acompanhando aí e não sabe, né, do que se trata, já falo para você que está aqui, ó, se inscreva, toca no sininho, deixa suas perguntas. É já seguidor da Danusa, então coloca um comentário positivo que ela vem sempre aqui interagir, tá? O que propriamente significa o termo reset e planetário, né? Uhum. Eles, operam com a engenharia do caos. Então a gente tem que entender o seguinte, que o caos, ele faz parte da dinâmica do universo. Só que a forma como eles atuam, né, é como se eles estivessem hackeando o próprio sistema em si. Eh, então, por exemplo, se a gente ir lá no Egito Antigo, eles percebiam o caos como uma oportunidade de uma melhoria. Então, assim, quem representava a energia do caos é Sete, né, então Sete era o opositor. Então eles percebiam essa oposição em tudo, né, então, por exemplo, se eu um exemplo, estou vindo aqui para gravar o podcast com você, e o carro tem o pneu furado, por exemplo. Isso daí é uma oposição. Então, dentro daquela situação, eu vou ter que ter uma ideia para que eu consiga chegar aqui a tempo. Então, isso vai exigir de mim o quê? Uma criatividade. Então, essas situações de oposição, elas nos fazem, eh, trabalhar ativamente com a nossa mente, né, usar a criatividade e descobrir novas soluções. Só que o que que acontece? Essa elite, ela entende dessa dinâmica. Então eles usam o caos a favor deles, não a favor de toda civilização, de toda a sociedade. Porque se fosse por exemplo, se eles percebessem que um caos, ele de fato é algo que quando vem, ele, melhora a civilização como um todo, seria uma abordagem. Só que a abordagem deles é o quê? Instaurar o caos para que as pessoas, após estar ali naquela situação de estresse por conta do caos, imediatamente eles oferecem uma alternativa. Só que a alternativa que eles oferecem não é uma alternativa do tipo: "Olha, vamos melhorar como sociedade frente a esse obstáculo", não. Geralmente eles oferecem uma alternativa que já foi totalmente calculada e que geralmente envolve o quê? Mais controle e que as pessoas percam cada vez mais os seus direitos. Então eles operam sempre com a engenharia do caos a favor de um grupo, não a favor do coletivo. Então, isso faz ligar alguns pontos, tá? Você foi falando, eu fui aqui concatenando. Isso pode explicar, com essa tecnologia mais avançada que nós estamos também experimentando ano após ano, ao mesmo tempo as pessoas estão emocionalmente quebradas. E elas ficam dependentes de uma solução que não resolve o problema. Seria algo ligado a isso também? Emocionalmente quebradas já faz parte também dessa manipulação que ocorre também a nível emocional.
né? Então, as pessoas, elas são sempre direcionadas ao quê? À distração. Quando você se distrai, você não faz aquele trabalho interno. Então, não existe um trabalho interno se eu estou, por exemplo, metade do dia mexendo no Instagram, por Uhum. exemplo. Então, onde que está a parte do voltar o olhar para dentro e fazer essa lapidação interna? Então, as pessoas, elas não se trabalham, porque elas estão distraídas. Então, elas se distraem com o quê? Com futebol, se distraem com Big Brother, com política, e não voltam os olhos para o interior delas. Então, não existe um crescimento, não existe um amadurecimento. Por quê? Porque elas estão presas nas distrações. O último grande problema que a gente teve mundial foi em 2019 até mais ou menos 2022, a pandemia. Tudo ficou parado e até hoje a gente já passou vários anos aí e a gente vê que as pessoas têm vários restícios do que estava acontecendo naquela época. São coisas que vão perpetuar por um longo tempo no inconsciente das pessoas, né? Mas também observo que esse período trouxe curiosidade para muitas pessoas. Nunca as pessoas buscaram tanto assuntos como os seus, né? Que fazem as pessoas refletirem se existe algo controlando Questionar a após realidade, esse né? evento. Uhum. Então, no fim das contas, isso também, claro, tem esses objetivos, mas existe uma balança nisso? Se diz positivo? Positiva? Sim, eu acho que toda vez que você puxa a corda para um lado, ela estoura na mesma proporção para o outro. Então, da mesma forma, por exemplo, a gente tem um evento igual esse que aconteceu em 2019, um evento, em que você conseguiu com que todo o planeta manifestasse uma realidade. Aqui eu não estou negando a existência do organismo que circulou Uhum. no ar. O que eu questiono, porque para mim o organismo ele existiu, mas ele foi colapsado como realidade. Igual eles estão querendo colapsar outro organismo, que a gente ouve falar aí na internet, né, que teria vindo lá da Antártida e tudo mais, eu falo sempre para os meus alunos: não deem bola para isso. A gente não pode pôr nosso foco. Eu não compartilho esse tipo de informação nas minhas redes sociais. Por quê? Porque é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas acreditem, porque se elas acreditarem, elas manifestam aquela realidade. Então, a todo instante você vai ver. Esse ano de 2026 surgiram vários bichinhos. Não foi só um. Porque eles estão soltando até a hora que um vai. Eles querem que um pegue. Pegue no, Colapse. um colapse como possibilidade, como realidade. É isso que eles querem. Então, assim, não é à toa se a gente for elencar a quantidade de bichinhos que apareceram esse ano de 2026, se eu não me engano, 3 ou 4, né. Então, agora está tendo outro na África, né, então eles querem, porque querem colapsar uma realidade igual a que aconteceu em 2019, a gente não pode dar atenção, a gente não pode ter medo, porque medo é uma energia fortíssima, né, então, aí a gente entra até no livro de Jó, né, Jó fala assim: "O mal que eu temia me sobreveio", ou seja, a Uhum. gente não pode ter medo, porque se a gente ficar vibrando no medo, a gente atrai aquela situação. E tem também quem entende do assunto, quem tá assim, já estava desperto, já estava ligando pontos, tem um mínimo de inteligência emocional e marketing também, né? Poxa, do nada começaram a falar sobre um assunto e eram 24 horas, era um looping, um looping, 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 looping. Houve essa instalação nas pessoas, né? Hoje, muitas pessoas abandonaram a televisão. Mas se algo começa a ser feito de novo, entra no mesmo cenário. Porque onde a pessoa olha, ela vai ter uma adrenalina sendo disparada. E adrenalina, medo também diminui a imunidade, também traz problemas emocionais e as pessoas ficam mais enfraquecidas, né? Então isso tem todo sentido o que você falou. E hoje, assim, a gente tem que tomar cuidado com a forma como o algoritmo funciona. Por exemplo, se eu ver uma reportagem sobre algum desses bichinhos, se eu parar para assistir mais do que 3 segundos, o algoritmo vai entender o quê? Ela tem interesse em mais, e ele vai continuar mandando mais do mesmo. Então, o que eu oriento as pessoas: não deem bola. Se vê qualquer coisa vinculada a esse tipo de pauta,
Não fica nesse vídeo, não dá Ibope. Por quê? Porque se você dá Ibope, o algoritmo cresce para você e cresce também para sua bolha. Porque ele começa a entregar não só para você, mas também para os seus amigos. Porque ele entende o quê? Ah, faz parte da mesma bolha, então, querendo ou não, você acaba ajudando a espalhar esse tipo de informação e ajuda acabando espalhar, ajudando a colapsar essa realidade. Então, eu falo para as pessoas: não compartilhem esse tipo de informação, não deem bola. É, porque é uma tentativa de estimular o medo, né, em larga escala, e muitas vezes as pessoas não são informadas, as pessoas estão ali, o outro vizinho ficou com medo, ela fica com medo, e Uhum. aí tudo vira uma espécie de A capa da reação coletiva. The Economist, se você observar, tem seringa, são 2 seringas. Então, assim, eles estão tentando colapsar isso como realidade, tá. Não é por acaso tem 2 seringas na capa lá da The Economist. E aí, no caso, vamos colocar algo mais hipotético aqui. Esse objetivo é ter menos pessoas na humanidade? É tipo, um número específico de pessoas mais fácil de controlar? Com certeza. E qual o objetivo de se ter menos pessoas na humanidade? Qual seria um plano que sai da esfera da Terra? Eu entendo que eles, isso tem estudos, né, eles fazem estudos, para saber a quantidade ideal de população para se instaurar um governo X, Y, Z. Então tudo isso é feito um cálculo, né, baseados nesses cálculos eles tentam colapsar esse tipo de realidade para, dizimar a população sem que eles sejam tidos como os culpados, né, porque eles não vão simplesmente, sair por aí atirando em todo mundo, né. Então eles Uhum. tentam provocar os conflitos mundiais, e também essa questão que é mais efetiva para eles, é justamente essa questão de colapsar a sociedade igual a de 2019. É, porque a gente vê, né, a China teve um controle populacional que parece-me que deu certo, entre aspas, né? Mas a Ásia é muito populosa. Já a Rússia, sendo o maior país do mundo, não tem uma população tão extensa, talvez por essas questões está sempre envolvido em algum conflito, né? Uhum. E o território deles também ter condições que, não em maioria, são apropriadas para a vida. Mas você estava falando sobre o medo coletivo, sobre mudanças vibracionais e sobre o controle. De todos esses aspectos, o que seria o fator de maior preocupação no momento atual e que as pessoas podem reverter ou não de alguma forma para continuarem vivendo suas vidas com mais tranquilidade? Acho que justamente essa realidade que eles querem colapsar. As pessoas, o despertar ele envolve isso, né, as pessoas acordarem para acordarem para essa realidade de que elas estão inseridas em uma matrix mental, e por ser uma matrix mental diferente do filme, né, no filme a matrix ela é tecnológica, a nossa não, ela é mental. Tudo acontece no campo das ideias. Então, essa realidade, hoje, por exemplo, esse podcast aqui, antes da gente estar aqui gravando, isso já foi manifestado em planos sutis, no plano da ideia, por exemplo. Você teve a ideia, vou chamar a Danusa para vir no podcast mês que vem. Então, tudo isso surgiu na nossa mente, inicialmente. Então, é uma dimensão que está acima e é onde efetivamente a gente tem o início da manifestação da realidade em si. Então por isso que, hoje essa matrix ela é hipnótica, né, e mental, porque eles trabalham, com narrativas, né, eles trabalham com símbolos e programando a humanidade 24 horas, porque eles precisam manifestar isso a nível primeiro da ideia, no campo das ideias. Então, por exemplo, eles querem colapsar a realidade igual de 2019, então tudo começa no campo das ideias, né. Então eles começam divulgando notícias, né, inclusive, o pessoal conseguiu captar imagens de um desses bichinhos aí, pessoal saindo de um navio, e tinha pessoas totalmente protegidas e outras sem proteção nenhuma e filmando. Então, assim, mostrando
que realmente ali é uma encenação para que as pessoas acreditem que existe algo assim saindo do controle. Só que na verdade ali é uma encenação. Então, para eles, não precisa que efetivamente isso exista, em termos assim de propagação mundial. Mas se as pessoas acreditarem no potencial desse bichinho que eles, né, querem divulgar, isso se manifesta na realidade. É como se as pessoas cocriassem o próprio bichinho, se é que você me entende. Sim, isso daí é algo que é magístico, né? Exatamente, exatamente, porque nós estamos dentro de uma matrix também que opera basicamente na magia negra, na magia escura. É, nós vamos falar sobre esse assunto aí de processos magísticos depois, para o pessoal poder entender as linhas que se conectam, né? Mas a gente estava conversando e você Você levantou. sabe que, só, desculpa interromper, mas por exemplo, essa última ida aí para a Lua, ali foi totalmente encenação. Que ano que foi? Esse ano, Projeto Artemis. 2026, essa última ida para a Lua. Do dia 1º de abril, dia da mentira. Dia 1º de abril, que curioso, não? Curioso, né? Então por que que eles querem implantar esse tipo de narrativa? E as outras vezes também, não sei não, tem muitas teorias que em algumas vezes não foi realidade. Olha, eu não diria a primeira que eles alegam terem chegado, para mim aquela ali foi filmada realmente, mas as demais eu entendo que eles chegaram sim. Aquela que televisionou em 66, é isso? 69. 69, Uhum. nos Estados Unidos. Pelo Kubrick. E que foi aquela coisa Sim, cinematográfica. foi tal. filmado pelo Kubrick. Nessa época, então, você acredita que o homem não foi? Apollo 11 não. Mas anteriormente a Rússia também tinha planos, né? Porque se eles não fizessem a encenação, a Rússia chegaria primeiro e teria ganhado o conflito da época, né, que não pode citar o nome do conflito. E aí eles encenaram, porque era um conflito de narrativa, principalmente, entendeu? Eu ia falar sobre um assunto, mas já que você falou sobre isso, bom, quem é ocultista, quem é da área de magia, sério, pessoas do campo esotérico sabem muito bem o poder que a Lua exerce sobre o planeta. Uma face da Lua representa algo positivo, algo para, né, expurgar energias. A face oculta da Lua esconde energias muito densas, né? A Lua é uma influência negativa, porque não é por acaso que a palavra lunático vem de lua, né? Então a Lua ela rege o quê? O nosso inconsciente, as nossas emoções. Quando a gente pega a carta do tarô, a Lua, qual que é o significado quando ela sai? Que existe algo oculto, que existe ilusão, né? Basicamente, quando você vai ler a carta da Lua, fala de ilusão. E as pessoas veem uma face da Lua, e às vezes elas utilizam para que ela absorva algo. A luz da Lua é a luz do Sol, não é a luz dela, ela está só refletindo, né? É igual assim, porque quando a gente pega, por exemplo, a sombra. Então, aqui não vai formar sombra, mas, por exemplo, a gente tem a luz aqui em cima, aqui já dá para ver, mas eu acho que o pessoal não vai ver lá em casa. Mas, enfim, a gente tem uma luz aqui em cima, tem minha mão, e aqui embaixo na mesa forma uma sombra. A sombra, ela é uma ilusão. Ela não existe. Ela é o resultado, né, da projeção da luz em cima da minha mão que forma uma sombra. Então ela não tem existência própria. Igual a luz da Lua. Na verdade, não é a luz da Lua, é só um reflexo que ela está recebendo do próprio Sol, ela está refletindo o próprio Sol. Por isso que ela tem essa representação tanto na astrologia, e na astrologia, quando você olha lá no seu mapa astral a Lua, fala muito de como você sente, né? Eu sigo o trabalho de vários iniciados, né, dentro de tradições, e um dos que eu mais respeito diz o seguinte: a magia solar é uma magia totalmente vigorosa. Muito cuidado ao se envolver com a Lua. Existem muitos cuidados quando as pessoas querem ter uma conexão com a Lua. Então tem muito sentido o que você está falando. Sim.
A Lua provavelmente não é um satélite natural, né, então foi colocada aqui e a gente tem, uma tradição, por exemplo, os gregos falavam, sobre isso dos seres pré-lunares, né, que são os acadianos, né, então eles todos os gregos quando iam falar dos acadianos eles falavam: "Os ditos pré-lunares, que chegaram na Terra quando a Terra ainda não tinha lua". Quando a gente pega o credo mútua, né, que é o um sacerdote zulu, ficou muito conhecido por conta do David Icke, ele também fala que os antigos zulus falavam que a lua houve um tempo em que a lua não estava no céu. E aí quando chegam os répteis, né, inclusive semana passada a gente essa semana passada não, essa semana, hoje é sexta, a gente teve lá na Fox News, né, eles divulgando a existência de 4 tipologias de extraterrestres, inclusive dos répteis, né, então durante muito tempo você falava de répteis, tá viajando na maionese, saiu no noticiário nos Estados Unidos. Então o credo mútuo falava que a lua foi trazida por esses seres. Então ela foi colocada lá para vigiar e controlar a humanidade. E aí vamos dizer que as expedições para a Lua, as que foram reais e bem-sucedidas, em algum momento também tiveram um lastro de não contato. Foi um lastro grande Eles foram proibidos de voltar lá. Então, É a mesma coisa assim, ó. Qual que é o paradigma disso? Quem proibiu? Então, a Lua, pensa comigo, a Lua é uma nave dos répteis. Aí o ser aqui da Terra, o humano, vai lá e entra na nave dos répteis. Os répteis chegaram e falaram assim: "Você não é mais para voltar aqui. O que vocês estão fazendo aqui?". Entendeu? Por isso que eles não voltaram mais. E essa missão Artemis foi uma missão totalmente fake. Pode ser que fizeram para arrecadar recursos, né, do governo lá americano e pegar esse recurso que foi muita grana e direcionar para outra agenda. Então, por exemplo, você tem lá o presidente americano que tem vários projetos, né, inclusive ele quer pôr um Arco do Triunfo, né, imagino que a própria imagem dele em cima, mas enfim, ele fala que é a Estátua da Liberdade. Ele quer fazer um salão, também de danças, né, um salão, esqueci o nome que ele vai dar, mas já tem o projeto lá, e não vai ser só na superfície, é uma estrutura também subterrânea. Então tudo isso vai grana. E aí como que você levanta a grana? Você pega, inventa uma missão fake aí, coloca os caras para filmar no estúdio, pega toda a grana arrecadada e direciona para outra pauta. Não tem como fazer a prova dos 9? Quem que vai lá conferir para ver se tá gravando mesmo na Lua? Uhum. E você viu que 2 dos astronautas eram atores? Participaram de séries? Ah, é? Sim. Mas eles por acaso tiveram uma formação depois em astronauta? Então, a pensação, moça astronauta, como que é o nome da série que ela participou, gente? Agora me faltou o nome, mas se vocês pesquisarem, tanto a moça quanto o rapaz, eles são atores, né, participaram de séries americanas. Inclusive a série que a moça participou é série com astronautas. Muito assim, muito bizarro, assim, uma coisa muito na cara, sabe. Então chamou uma atriz que já fez uma série sobre viagem espacial para, gravar aí a missão Artemis.